Hoje vamos falar sobre a construção de Brasília, a nova capital do Brasil. O que você sabe a respeito dessa história? As obras de Brasília começaram em 1956 e ficaram a cargo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, NovaCap, criada pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. A NovaCap tinha como atribuições fazer o planejamento e a execução do serviço de localização, urbanização e construção de Brasília, de forma que a cidade fosse inaugurada dentro do prazo de 3 anos, estabelecido pelo Congresso Nacional. A equipe que administrava a NovaCap era formada por 4 diretores: Israel Pinheiro, o presidente, Bernardo Sayão, Ernesto Silva e Iris Memberg. Junto aos trabalhadores, os diretores da NovaCap aceitaram o desafio de entregar ao Brasil uma cidade moderna, para o orgulho dos brasileiros e admiração de todo o mundo. Quando as obras de Brasília foram iniciadas, o cerrado, vegetação que predomina em nossa região, começou a ceder espaço para construções arrojadas, que, em todos os cantos, brotavam do chão através do suor de milhares de trabalhadores que chegaram de todo o país para a construção da nova capital. Vejamos algumas obras que foram feitas nesse período. O Catetinho, residência provisória do presidente JK, foi inaugurado em novembro de 1956, nas terras da Fazenda Gama, onde foi construída também uma pista de pouso. A Ermida Dom Bosco foi a primeira obra de alvenaria construída e ficou pronta em 31 de dezembro de 1956. A construção do Palácio da Alvorada, do aeroporto e do Hotel de Turismo, ou Brasília Palace Hotel, iniciou em dezembro de 1956 e sua inauguração ocorreu entre 1957 e 1958. O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, a estação rodoviária e a barragem do Lago Paranoá começaram a ser construídas em 1957 e concluídas entre 1958 e 1960. O Congresso Nacional teve início das obras em 4 de janeiro de 1958 e foi inaugurado em 21 de abril de 1960. O Palácio do Planalto, além do Supremo Tribunal Federal, tiveram suas obras iniciadas nos primeiros meses de 1958, com a inauguração em 21 de abril de 1960. Estradas de acesso e transporte de materiais. Durante a construção da nova capital, inúmeras estradas foram construídas para interligar o canteiro de obras às demais regiões do país. Inicialmente, houve maior preocupação com a rodovia entre Brasília e Anápolis, cidade que, na época, era a ponta dos trilhos da Estrada de Ferro Goiás, facilitando o transporte de materiais de construção e de todo tipo de produto necessário àqueles que viviam e trabalhavam no Distrito Federal. Foram providenciadas melhorias também nas estradas ligadas a Planaltina, Vianópolis e Lusiânia, e
A Caravana de Integração Nacional. Em janeiro de 1960, uma caravana partiu dos 4 cantos do país rumo à nova capital. Todos os veículos utilizados eram fabricados no Brasil. Do sul, eles saíram de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e percorreram 2.300 quilômetros até Brasília. Do oeste, partiram de Cuiabá, capital do Mato Grosso, percorrendo 1.100 quilômetros. Do leste, largaram da cidade do Rio de Janeiro, que ainda era a capital federal, percorrendo 1.200 quilômetros. Antes de chegarem aqui, este grupo se une aos que saíram da cidade de São Paulo. Por último, do norte, saíram da cidade de Belém, capital do estado do Pará, percorrendo 2.200 quilômetros de uma rodovia que, na época, ainda estava em construção, a Belém-Brasília. As 4 caravanas se encontraram no dia 2 de fevereiro de 1960 e foram recepcionadas pelo presidente Juscelino Kubitschek. Os candangos. A construção de Brasília reuniu dezenas de milhares de trabalhadores vindos de todo o país, sobretudo da região Nordeste e dos estados de Goiás e Minas Gerais. Eles começaram a se deslocar para o Distrito Federal devido à oferta de emprego nos canteiros de obras da nova capital. No caso dos nordestinos, havia ainda outro motivo. Muitas pessoas migravam por causa das secas que, naquela época, estavam castigando a região dos sertões, provocando fome e miséria. Segundo os dados da época, havia cerca de 59 mil trabalhadores migrantes no Distrito Federal em 1959. Eles eram conhecidos como candangos, palavra que teve origem na expressão africana kungundo e que antigamente significava pessoa ruim, ordinária, suja ou vilão. Ela era utilizada pelos povos africanos durante o período colonial para designar os portugueses. Porém, no caso de Brasília, acabou adquirindo um sentido diferente, referindo-se aos trabalhadores que construíram a cidade. Mas, ao chegarem no canteiro de obras, onde os candangos ficaram alojados, a Nova Cap e as construtoras eram responsáveis por garantir as instalações de alojamento e moradia para os candangos recém-chegados. Surgiu assim a Cidade Livre, onde hoje fica o Núcleo Bandeirante, local que, além de abrigar os candangos, concentrava também o comércio e os serviços que eles utilizavam diariamente. Contudo, a quantidade de pessoas que veio trabalhar nas obras foi tão grande que os espaços de moradia disponíveis logo se esgotaram. Começaram a surgir, então, além dos alojamentos oficiais, muitas áreas de ocupação irregulares, favelas e acampamentos erguidos com madeira, lona, papelão e até mesmo saco de cimentos descartados. No começo, a Cidade Livre e os demais alojamentos eram tratados como ocupações temporárias, que, após a inauguração de Brasília, deveriam ser removidas. Mas, ainda que isso parcialmente tenha ocorrido, em algumas situações, por meio da resistência dos moradores, os planos de remoção foram descartados. É o caso, por exemplo, da Vila Planalto e da Vila Telebrasília. Em 1958,
diante da pressão que a Novacap vinha sofrendo para garantir a permanência dos candangos, foi criada a primeira cidade satélite do Distrito Federal, Taguatinga, para onde muitos trabalhadores foram encaminhados. Pouco tempo depois, foram inaugurados também as cidades do Gama e de Sobradinho, respectivamente. Você sabia que após a inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960, a chegada de trabalhadores em busca de novas oportunidades só fez aumentar? Em 2010, o Distrito Federal reunia quase 1,2 milhão de imigrantes nascidos em outros lugares do país. Muita gente, não é? Enfim, dá para perceber que a história de Brasília foi construída com muito suor e trabalho. Os candangos, na maioria do tempo anônimos, ajudaram a erguer os prédios, monumentos, quadras e comércios da nova capital. Eles resistiram às tentativas de remoção e lutaram pelo reconhecimento do seu valor. São pessoas que, acima de tudo, sonharam com um futuro melhor para si mesmos e para o país, como demonstram as mensagens descobertas na laje do Congresso Nacional em 2011 e que foram deixadas pelos trabalhadores que lá estiveram durante o período da construção. Se todos os brasileiros fossem dignos de honra e honestidade, teríamos um Brasil bem melhor. Só temos uma esperança, nos brasileiros de amanhã. Brasília de hoje, Brasil amanhã. E você, o que espera do futuro? Na próxima aula, falaremos sobre Lúcio Costa e o Plano Piloto de Brasília. Contamos com você. Até breve. Created using Powtoon.